Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, Joyce? Em paz? Olha, nós temos aí até um colega extra do ensino médio nesse horário, né? Saiu. E aí, nós estamos conversando sobre o uso dos porquês. Vocês lembram quais eram os porquês que estávamos estudando? Quem lembra? Não? Porquê separado, sem acento ou com acento. Porque junto, sem acento ou com acento. E nós já fizemos o exercício 1 sobre os porquês. Então agora nós vamos partir para o exercício 2. E eu preciso muito da ajuda de vocês aí na leitura, certo? E me ajudando a responder este exercício número 2. Vejam lá comigo. Leia os trechos a seguir retirados de 2 romances brasileiros. No primeiro, o pai de Isaura insiste que ela vá ao baile da cidade onde moram. No segundo trecho, o personagem Rubião dialoga com uma costureira. Ana Júlia, você leria o trecho A, Sim. por favor? Toma coragem e vamos ao baile. Minha filha, é um sacrifício cruel, mas passageiro. Aqui devemos nos sujeitar a bem de nossa segurança. Em breve estaremos longe, e se algum dia souberem quem tu eras, que nos importa? Nunca mais nos verão o rosto, e nem ouvirão nossos nomes. Tens a consciência escrupulosa em demasia. Se ignoram quem tu és, a tua companhia em nada os pode infamar. Com isso não fazes mal a ninguém. É uma medida de salvação que todos te perdoariam. Meu pai parece que tem razão, mas não sei por que repugna-me absolutamente ao coração dar esse passo. Certo. Então, o pai de Isaura a está convidando para o baile, certo? Pedindo que ela vá ao baile e ela não deseja ir. Esse trecho é da obra A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Tem adaptação para novela, tá? Tem uma bem antiga, que foi feita pela Rede Globo, e uma mais recente, que foi feita pela Record. Trecho B. Joyce, você faria a leitura para nós? Sim. Por Uma das favor. costureiras dobrou a costura, arrecadou apressadamente retalhos, tesouras, carretéis de linha de retroço. Era tarde, e assim não. Dom, espera um bocado que eu vou também. Não posso. O senhor faz favor de dizer que horas são? São 8h30, respondeu Rubião. Jesus, é muito tarde. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por que não esperava como a outra pedia. Só espero, dona Sofia, acudiu Dom, com respeito. Mas o senhor sabe onde é que esta mora? Mora na Rua do Passeio, e eu vou dar com os ossos na Rua da Harmonia. Olhe que daqui a Rua da Harmonia é um estirão. Obrigado. Aqui o trecho já é de Quincas Borba, de autoria de Machado de Assis. Certinho? Tem ali um glossário ao lado, né? Escrupuloso, cuidadoso. E estirão, caminhada extensa. No trecho A, Isaura não mostra interesse em ir ao baile. Como seu pai a faz repensar esse posicionamento? Que argumento o pai de Isaura utiliza? Vocês conseguem identificar? Não? O que ele fala para tentar convencê-la? Olhem só, primeira coisa, toma
coragem e vamos ao baile, minha filha. Então, a primeira coisa que ele fala é que ela tem que ter o quê, gente? Coragem. É um sacrifício cruel, mas passageiro, a que devemos nos sujeitar a bem de nossa segurança. Em breve estaremos longe, e se algum dia souberem quem tu eras, que nos importa? Nunca mais nos verão o rosto, nem ouvirão. Tens a consciência escrupulosa em demasia. Ignoram quem tu és. A tua companhia nada os pode infamar. Como isso não fazes mal a ninguém, é uma medida de salvação que todos te perdoariam. Então vejam que ele a incentiva a ter coragem, certo? E ele ainda fala o que? As pessoas não sabem quem ela é. Por isso, não seria um problema. Vocês sabem a história da escrava Isaura ou não? Não? Eu já vou dar uma dica aí para vocês. Então, é o seguinte. O pai diz a Isaura que ela deve ter coragem. Além disso, fala que as pessoas não sabem quem ela é. Um minutinho para vocês registrarem, aí eu vou explicar um pouco quem é a escrava Isaura. Nós podemos até dar uma olhada no Google, é porque eu imaginei que vocês soubessem pelo menos um pouquinho da história da escrava Isaura. Pronto? Pessoal, a escrava Isaura é uma história, certo? De uma escrava branca. Como assim? Ela era de origem negra, escrava, porém a cor da pele dela era clara. Então, como as pessoas avaliavam umas às outras e julgavam pela cor da pele, ela passava despercebida. Por isso o pai a incentiva a ir ao baile com ele, certo? Porque como as pessoas não sabem quem ela é, não saberão que ela, na verdade, é negra, mesmo tendo a cor de pele clara. Entenderam? E toda a discussão aí na obra, a história da Isaura, é essa perseguição, primeiro porque as pessoas não se dão conta de que ela é negra, e depois acabam por descobrir a origem dela, saber quem ela realmente é. E aí ela passa a ser perseguida, ela sofre muito com isso, certinho? Então, a história da escrava Isaura é a história de uma escrava branca, não porque ela seja realmente de origem branca, mas porque ela tem a pele mais clara, certinho? Agora, para responder a próxima parte do exercício, eu acredito que nós precisamos reler o trecho B, mas vamos lá. No trecho B, são feitas referências a 4 personagens que convivem em um mesmo ambiente.
De que ambiente se trata e qual é a possível relação entre eles? Prestem bastante atenção para ver se vocês arranjam dicas aí no texto sobre qual ambiente essas pessoas estão. Uma das costureiras dobrou a costura, arrecadou apressadamente retalhos, tesouras, carretéis de linha de retrós. Era tarde, ia-se embora. Dom, espera um bocado, que eu vou também. Não, não posso. O senhor faz o favor de dizer que horas são? São 8h30, respondeu Rubião. Jesus, é muito tarde. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por que não esperava como a outra pedia. Só espero Dona Sofia, acudiu Dom com respeito. Mas o senhor sabe onde é que esta mora? Mora na Rua do Passeio, e eu vou dar com os ossos na Rua da Harmonia. Olha que daqui a Rua da Harmonia é um estirão. Então vejam o seguinte, ela dobrou a costura, ela arrecadou retalhos, tesouras, carretéis, linhas, retrós. Vocês acham que ela e as outras são o quê? Costureiras. Elas são costureiras. E ali tem alguém que comanda o serviço delas, que é o Rubião. Então, a tal da Dondon, ela tá juntando as coisas para ir embora. Aí uma costureira vira e fala para ela: Dondon, espera um bocado, que eu vou também. Aí ela fala que não pode, que ela não vai esperar. E aí ela pergunta que horas são para o Rubião. E veja que ela trata o Rubião de senhor. Então ele deve ser o chefe, o dono, alguma coisa assim. Aí ele fala 8h30. Ela fala, Jesus, é muito tarde. Ele pergunta por que ela não espera pela outra costureira. Aí ela explica que ela só espera pela dona Sofia, por esta não. Então são quantas costureiras? 3. A Dondon, a que pede para esperar e a dona Sofia. Aí ela ainda justifica, olha, eu vou até a Rua da Harmonia. Esta mora na Rua do Passeio e é muito longe, é um caminho muito grande. Então ali nós temos 3 costureiras, Dondon, Dona Sofia e a que pede para esperar, e o Rubião, 4 personagens. 3 costureiras, um chefe, que lugar que vocês acham que é esse? Onde que eu tenho várias costureiras, provavelmente? No McDonald's. Onde, gente? Um lugar de confecção de roupa, talvez. Isso, uma confecção. Então vamos responder lá, Joyce, juntos? Então, no trecho B, são feitas referências a 4 personagens que convivem no mesmo ambiente. De que ambiente se trata e qual é a possível relação entre eles? Trata-se de uma confecção, certo? São citadas no trecho as seguintes personagens: 3 costureiras, tudo bem? E Rubião, o qual provavelmente é o chefe ou proprietário. Um minutinho aí para vocês.
Feito? Nos dois trechos, a palavra porque foi grafada separada e sem acento. Qual é a função dela nas frases em que foi empregada? Vamos voltar lá e olharmos juntos. No primeiro trecho. Toma coragem, vamos ao baile, minha filha. É um sacrifício cruel. Tarará, ele vai tentando convencê-la. Olha a resposta da Isaura. Meu pai parece que tem razão, mas não sei por quê. Não sei por que motivo, certo? Então, ali na frente eu tenho a palavra motivo ou razão. Não sei por que razão. Repugna-me absolutamente ao coração dar esse passo. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por que não esperava. Perguntou-lhe por que razão, por que motivo não esperava. Então, nos dois casos, o porquê separado sem acento tem a palavra motivo ou razão subentendida logo à frente. Vamos lá registrar isso? Nós já havíamos aprendido que quando cabe a palavra motivo ou razão logo à frente, o porquê é separado. Então, coloque lá assim. Só um momento. Apresenta a ideia subentendida de causa, motivo, razão. No trecho B, em especial, também introduz uma pergunta indireta. Posso ir para a letra D? Agora substitua a expressão porque empregada nesses trechos por outra, de modo que o sentido permaneça o mesmo. Nós falamos que ali cabe a palavra razão ou motivo. Então veja só. Opa, foi muito. Meu pai parece que tem razão, mas não sei por qual razão repugna-me absolutamente ao coração dar esse passo. Não sei por qual motivo repugna-me absolutamente ao coração dar esse passo. Veja no trecho B. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por qual razão não esperava. Perguntou-lhe por qual motivo não esperava. Então, tanto no trecho A quanto no trecho B, nós podemos substituir por qual razão ou por qual motivo. Então, as opções de vocês são por qual razão, por qual motivo. Agora eu vou fazer a substituição por um deles.
aqui abaixo. Só que eu tenho que ler o trecho ao mesmo tempo, tá bem? Trecho A. Meu pai parece que tem razão, mas não sei por qual motivo repugna-me. E aí eu vou colocar reticências, certo? Trecho B. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por qual razão não esperava. Então, é necessário que vocês façam a substituição, tá? Se vocês precisarem de mais algum tempinho, e aqui eu já havia colocado quais eram as opções de substituição. Por qual razão, por qual motivo. Um minutinho aí para vocês estruturarem a resposta da letra D. Posso ir para o exercício 3? Parece que ainda tem gente escrevendo. Transforme as perguntas diretas a seguir em perguntas indiretas na primeira pessoa do singular. Conhecer a literatura brasileira é importante, porque aí eu posso colocar assim, ó, quero saber por que conhecer a literatura brasileira é importante. Então as questões elas precisam ficar indiretas. A letra A eu fiz para vocês. Somos diferentes. Por quê? Como que eu colocaria essa letra B na indireta? Hein, senhores e senhoritas? Pode falar, Joyce. Você clicou aí no microfone.
Beatriz, Maria Clara, Rafael. Quero saber porque somos diferentes. Quero saber, gostaria de saber. Vou colocar aqui, quero saber porque somos diferentes. Ótimo, obrigado, Joyce. Por que Machado de Assis é um importante escritor da literatura brasileira? Gostaria de saber por que Machado de Assis é um importante escritor da literatura brasileira. Isso mesmo. Gostaria de saber por que Machado de Assis é um importante escritor da literatura brasileira. Feito. Registrem aí essas respostas. Feito, senhores. Eu tenho uma pergunta para vocês agora. Quem aqui sabe sobre o dia de ontem? Ontem foi dia do quê? Dia do amigo. Dia do amigo, João Marcelo? Você saiu distribuindo mensagens por aí, João Marcelo? Não. Não. Cadê a simpatia, João Marcelo? Cadê os amigos também? Foi dia do biscoito também. Dia do biscoito? Uhum. E aí, é biscoito ou é bolacha, Luiz Gustavo? Depende, se tiver recheio é bolacha, se não tiver é biscoito. Então, e cookie é o quê, Luiz Gustavo? Qualquer cookie. Cookie é biscoito. Cookie é biscoito. É biscoito? Então tá bom. É. Por que eu tô te perguntando sobre isso, tá? Não sobre bolacha ou biscoito, mas sobre o dia do amigo. Porque na página 47, nós temos um artigo de opinião sobre amizade, certo? Não sei se vocês já viram. Esse texto é muito bacana, é muito bom. E durante este capítulo, vocês estudam com a Valéria os textos que expressam opinião, em especial o artigo de opinião. O artigo de opinião fica disponível normalmente em jornais, revistas, portais na internet, às vezes em alguns blogs. Trata-se de um texto argumentativo em que o autor expressa a opinião dele de uma forma bem declarada. Alguém aqui já fez um artigo de opinião? Ana Júlia, que é uma pessoa de opinião, já fez um artigo de opinião, Ana Júlia? Já, ano passado, na aceitação da Valéria. Ah, você fez, João Marcelo? Quem mais fez? Vocês todos fizeram com a Valéria? Sim. Sim. E no ano passado vocês expressaram opinião sobre o quê? Ai, nem lembro, já faz tanto tempo. Eu lembro. O que foi, Maria Eduarda? Era pra gente colocar nossa opinião sobre se
Devia haver sistema punitivo nas escolas ou não? E o que é sistema punitivo, Maria Eduarda? Tipo comunicado, advertência. Palmatória, Isso ajoelhar não, no né? milho. Não deu tempo de eu falar da palmatória. Não deu tempo. Porque você ia defender, João É Marcelo. coisa de pai. Você queria defender a palmatória, João Marcelo? Não. Não. Abaixou minha mãe. Olhem só. Então, o seguinte, o artigo de opinião é um texto em que, normalmente, um jornalista ou um especialista no assunto acaba expressando sua opinião sobre alguma coisa. Aqui, o texto trazido pelo livro é de um blog, certo? Chamado Capitolina, que é uma espécie de revista online. E essa revista online traz alguns artigos de opinião. Eu gostaria de ler o primeiro parágrafo com vocês. Vocês podem abrir lá rapidinho? Então, eu vou ler somente o primeiro parágrafo. Os altos e baixos de uma amizade. Relacionar-se com pessoas é sempre algo potencialmente complicado, por um simples motivo. Toda pessoa é um mundo, e relações nesse sentido são nada mais do que dois mundos tentando se abraçar. Oh, só que esse abraço nem sempre encaixa todo bonitinho. Ou, às vezes, encaixa por um tempo, depois desencaixa, encaixa mais ou menos. E aí, o que podemos fazer nesses momentos em que sentimos que a coisa não está encaixando direito? Vou ler mais um parágrafo. Existe um mito social de que relações verdadeiras, sejam amorosas ou de amizade, duram para sempre. Mais além, há também o discurso de que relações amorosas acabam, mas amizades não. Isso, por si só, coloca muita pressão sobre nossas amizades, pois acabamos acreditando que devemos fazê-las durar, sem atritos por toda a vida. E isso é impossível. Depois vocês lerão o restante. Aí é o seguinte, vocês acreditam que existe amizade em que nunca haverá um desentendimento, nenhuma briga? Com a Joyce não briga, né, Joyce? Porque a Joyce é boazinha. Amizade mesmo, o povo sai até na mão. Não é? Amizade que é boa mesmo, o povo bate na cabeça. Brincar de, assim, fez alguma coisa, o outro vai lá e bate, pá. Então é o seguinte, João Marcelo, nós vamos fazer essa reflexão sobre amizade, inclusive na próxima aula, certo? Aí, para isso, o que vocês terão que fazer? Faz parte da nossa tarefa. Ler o texto e começar a responder as perguntas sobre ele na página 49. Somente as que estão na página 49. As demais, vocês não precisam responder ainda. É um questionário longo, nós vamos fazer aos poucos. Certinho? Tranquilo? Então, tarefa, páginas 47 e 48, leitura do texto. Página 49, responder aí as questões. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês fizeram a atividade que eu coloquei na Iônica, que está lá disponível? Ana Júlia falou que fez. Beatriz também, a Joyce. Maria Eduarda já fez? Fiz. Certo. João Marcelo até desligou a câmera para não responder. Luiz Gustavo fez. Maria Clara, Rafael. Então, é o seguinte. Quem não fez ainda, a atividade ainda está aberta, tá? Vocês podem dar uma olhada lá na Iônica. Ó, a Maria Clara falou que fez também, tá? Então, vocês procurem fazer a atividade que está lá na Iônica, que é uma atividade de revisão. Certinho? Sim.